Vamos ler a palavra de Deus, amém? Aleluia. Amós, eu quero ler apenas três versículos neste capítulo, para estar conversando com os irmãos, com a igreja, nesta noite, a respeito da necessidade que nós temos de buscar a Deus. E Amós capítulo 5, versículo 4 a seguir, diz assim: Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e viverei. Porém, não busque a Betel, nem venha a Gical, nem passeis a Berseba, porque Gical certamente será levada cativa, e Betel será desfiada a nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua palavra nos nossos corações nesta noite, e que possamos receber revelação de Deus. O que é que Deus quer conosco nestes dias? Queridos, esse conselho sempre foi o clamor do coração e o propósito de Deus para o seu povo. Buscar o Senhor, estar na presença do Senhor, invocar o nome do Senhor. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 22, o Senhor disse: olhai para mim e sede salvo vós todos os termos da terra. Se a gente meditar nesse versículo, nós vamos ver o porquê do sofrimento da humanidade. É exatamente pela falta de olhar para Deus. As pessoas olham para muitas coisas diante das suas circunstâncias, diante dos seus problemas, e esquece de buscar verdadeiramente a Deus. E aqui no profeta Amós, o conselho do profeta para nós, vindo da parte de Deus, é para buscarmos a Ele, é para invocarmos a Ele, é para trazermos a presença dEle. Quantas vezes, queridos, o povo de Deus dá cabeçada por não consultar o Senhor. Nós temos exemplos de homens que eram tementes a Deus e pararam de consultar a Deus, pararam de buscar o Senhor. Homens que até mesmo foram buscar adivinhadores, rebeliaram contra Deus, se distanciaram do Senhor, chegaram a um nível de uma calamidade espiritual tão forte, ao ponto de ir buscar pessoas que invocavam os mortos. Tudo isso por ter perdido a visão de continuar trazendo a presença de Deus para as suas vidas. E nos dias do profeta Amós, a situação era uma situação um tanto difícil, porque Deus gostaria de ter todo o povo invocando a Ele, buscando a Ele, clamando a Ele, trazendo a presença dEle, para que os problemas fossem solucionados. Mas nós vimos aqui, se você ler o capítulo 4, você vai entender que cada dia que passava o povo se distanciava mais do Senhor, ao ponto do Senhor falar aqui no capítulo 4, versículo 12, a parte C do versículo, diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Teu próprio povo de Deus não estava preparado, não estava pronto para ter um encontro com o Senhor. Então Deus disse: olha, vocês precisam preparar. Vocês não podem ficar do jeito que vocês estão, senão vocês vão morrer.
vão perecer. Então, Deus vem através do profeta e diz: buscai ao Senhor e vivei. Irmãos, quantas confusões no mundo espiritual existem por falta de buscarmos a Deus, por falta de invocarmos o Senhor, por falta de dedicarmos diante do Senhor Deus, buscando revelação para as nossas vidas espirituais. Todo o capítulo 5 fala a respeito de buscar a Deus, de invocar a Ele, de estar na presença dEle, de trazer a manifestação da glória dEle. E Israel, ele se encontrava numa frieza espiritual, numa dispersação muito grande, numa distância muito grande do calor, da virtude, da presença, do amor de Deus. E por isso então o povo se afastava das coisas do Senhor, eles não preocupava com as coisas de Deus. E eu quero dizer para você neste momento, meu querido irmão e irmã, que Deus, esse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele quer que a igreja, bem como todo o povo dele, possa entender que Ele é o remédio para a nossa cura. É Deus que traz cura, é Deus que traz livramento, é Deus que traz o bálsamo sarador, curador. E se nós não despertarmos para buscar o Senhor, certamente vamos permanecer errando. Porque se buscarmos a Deus, Deus vai encher o nosso coração com o seu temor, com a sua graça, e nós vamos permanecer em o nome do Senhor Jesus. O povo de Deus passou por situações difíceis. O profeta Abacuque, ele estava orando a Deus, e quando ele orava, Deus ministrou no coração dele. Deus trouxe uma visão para ele, mostrou para ele a situação que estava o povo, e ele então exclamou dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, e quando eu ouvi a tua palavra, eu temi, eu fiquei alarmado. E agora, quando ele vê a situação do povo, naquela situação distante de Deus, a Bíblia diz que ele passa então a clamar, e ele clama a Deus dizendo: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, e no meio dos anos a faça conhecida. A situação do povo era uma situação delicada diante de Deus, e Deus então traz aquela revelação para Abacuque, e ele passa a clamar dizendo: Deus, tem misericórdia, aviva o teu povo, aviva a tua obra, não deixa as chamas do teu espírito apagar, que a chama continua acesa. Queridos, desde o início da humanidade, que começou ali com Adão, sempre houve um problema sério. As pessoas sempre quiseram entender qual seria a vontade de Deus, mas sempre houve uma troca, que era inverter as situações. Quando a Bíblia fala de buscar a Deus, ela não quer saber se eu sou pastor, se eu sou evangelista, presbítero, diácono, diaconisa, se eu sou membro de igreja, ou se eu estou chegando na igreja agora, não sou nada ainda. O importante é buscar a Deus. E às vezes as pessoas confundem, e parece que quanto mais alto o cargo das pessoas, mais as pessoas param de buscar a Deus, porque estão confiados agora no seu PhD espiritual. Esse tempo atrás eu estava fazendo um trabalho, fazendo uma campanha em algumas igrejas, e eu estava bancando tudo, desde a minha saída aqui,
a divulgação de panfleto, divulgação de propaganda volante, despesa com a equipe e tudo. Aí eu vou para uma reunião que só tem pastores lá e vou me oferecer para ajudar as igrejas pequenas. Muita igreja de 20, 30, 40 membros, 10 membros. Eu digo, vou lá fazer um trabalho evangelístico para ajudar esses irmãos. Eles não vão ter despesa nem com comida, com o pessoal que eu vou estar levando. Porque chega lá, eu vou fazer o mercado, nós vamos cozinhar e vamos fazer um rebuliço, vamos reunir o povo. Eu abordei uns 20 pastores de igreja pequena e quase todos eles me responderam da mesma forma. Eu quero levar lá o bispo Ciclano, o bispo Petrano, o apóstolo. Nunca consegui levar esses homens, porque eles estão caçando as igrejas grandes para ir, né? Estão caçando as igrejas que podem fazer uma boa oferta, entendeu? E não vão, não tem tempo para isso. Muitas vezes as pessoas trocam buscar a Deus com a sua posição. Então isso aconteceu desde o início da humanidade. Povo de Deus, desde o início da igreja. Muitas vezes as pessoas trocam buscar a Deus com a atividade que ele tem que exercer depois que ele busca a Deus, depois que ele está cheio do Espírito Santo de Deus, para poder ser abençoador de pessoas. Aí eu vou orar agora eu já sou pastor, eu já sou evangelista da igreja, eu vou limpar o banco da igreja, isso é problema do diácono, né? Queridos, Deus não estava preocupado com os nossos títulos. Deus não estava preocupado com a nossa posição. Deus estava preocupado se nós estamos na brecha, se nós estamos buscando a Ele, se nós temos disposição de buscar a Deus para continuarmos vivos, para continuarmos recebendo alimento, para continuarmos recebendo revelação de Deus. Essa é a preocupação de Deus. Eu não vou buscar porque a responsabilidade a responsabilidade é da igreja, é do povo de Deus, a responsabilidade é do chamado, a responsabilidade é daqueles que estão aliançados com o reino de Deus, para destruir o reino de Satanás na terra. Por isso que nós temos que buscar o Senhor. Muitas vezes nós fazemos até mesmo barganhas com Deus, né? Se Deus fizer isso para mim, então eu vou fazer isso para Ele. Então Deus não precisa disso. Deus não precisa. Primeiro que Deus não precisa de nós para fazer a sua obra. Não precisa de mim, não precisa de você. Deus tem várias formas de agir. Se eu não quiser fazer, Deus vai levantar um outro. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar um outro. Já falei isso aqui várias vezes. Alguém que esteja buscando, alguém que esteja disposto a entrar no mover de Deus para ouvir a voz de Deus. Eu falava na escola bíblica dominical hoje que muitas vezes nós não podemos mais falar a verdade nas igrejas hoje com relação ao evangelho. Nós temos que estar paliando, temos que ser político diante das igrejas, porque o povo não quer ouvir mais a verdade. O povo acha que o evangelho ele tem que ser tocado a toque de caixa, né? Toca daqui, toca dali, vai remediando daqui. Não, evangelho é evangelho, evangelho é a verdade. Evangelho é a verdade. E a verdade dói. A verdade dói, essa é a realidade. Então as pessoas não estão prontas para ouvir a verdade hoje. Quando você fala alguma coisa que se diz com relação à verdade, as pessoas começam a jogar areste. Porque eles acham que tudo você tem que passar a mão na cabeça e conduzir a coisa assim mesmo, de qualquer jeito. É por isso que as nossas igrejas não crescem, é por isso que as nossas igrejas estão amarradas, é por isso que as nossas igrejas não têm força espiritual para ajudar as pessoas que estão lá no lamaçal do pecado. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos procurando artifícios
para colocar no local do Evangelho, para colocar no local da verdade, porque as pessoas não querem ouvir mais a verdade. E quando você fala a verdade, muita gente diz: eu não fico aqui, eu vou para ali, vou para lá, e porque o meu negócio é desse jeito, eu não acredito nisto. Acredita em muitas coisas, menos que tem que verdadeiramente buscar a Deus. E não busca. Felizmente, hoje a situação que nós estamos vivendo em termos de igreja, são poucas pessoas que têm se levantado para buscar verdadeiramente a Deus, queridos. Poucas pessoas que têm se levantado. Tá? Poucas pessoas que têm se colocado na brecha para buscar o Senhor. Poucos homens, poucas mulheres que têm o hábito de levantar de madrugada para buscar a Deus, de fazer campanhas intensas de oração. Eu falei aqui na campanha que nós terminamos no domingo passado, que nós não podemos viver de campanha em campanhas. Nós temos que ter um modelo de vida, um estilo de vida diante de Deus. Porque as nossas lutas, elas não vêm de tempo em tempo. A nossa batalha, ela está travada 24 horas por dia, queridos. É por isso que muitos crentes estão fracos. Eles só oram, só buscam a Deus quando estão passando por problema. E buscar a Deus tem que ser um estilo de vida. Eu tenho que chegar diante de Deus no dia que eu tenho problema, sim. Eu tenho que chegar também no dia que eu não tenho nada para pedir. Tenho que me prostrar diante do Senhor, porque eu vou continuar me fortalecendo para a glória do nosso amado e soberano Deus. Agora, se todas as vezes que eu tiver problema, eu tenho que fazer campanhas fortes de oração para resolver os problemas, sempre eu vou ter problemas grandes na minha vida, porque os problemas, quando eles vêm e que ele toma a nossa mente, a gente não vai conseguir ver uma outra coisa a não ser problemas. O diabo é mestre em fazer esse tipo de coisa com as nossas vidas. Buscar a Deus, buscar a face do Senhor, trazer a presença de Deus para as nossas vidas, precisa vir antes de qualquer coisa. Trazer a presença de Deus precisa vir antes do casamento, precisa vir antes do emprego, precisa vir antes dos filhos, precisa vir antes da escola, precisa vir antes do trabalho, precisa vir antes da empresa. Quando a presença de Deus vem, querido, ela é que vai na frente, abrindo caminhos para nós. Eu digo hoje, muito dia que não usa, né? Eu digo hoje eu vou usar, tá gostoso, já foi. Então, a presença de Deus, ela tem que vir em primeiro lugar. O que diz a palavra que todos nós conhecemos lá em Mateus, quanto mesmo? 6:33, né? Aí buscai primeiro o crescimento da empresa, a solução dos problemas no casamento, na família. É isso que está escrito lá, irmão? Não é? Então nós, como cristãos, muitas vezes temos invertido os valores. A palavra diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas, ou as outras coisas, vos serão acrescentada. É uma consequência de buscar a Deus. Se eu busco o Senhor, Ele tem uma aliança comigo para me dar graça, para que os meus problemas sejam solucionados ou administrados, porque tem coisas que nós vamos conviver com elas o resto das nossas vidas, até Jesus voltar. Paulo orava para ser livre do espinho na carne. Nós falamos um pouco sobre isso na escola bíblica dominical. Ele orava para Deus tirar o espinho da carne dele, que até hoje eu não sei que espinho é esse. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes. Eu não aguento mais, tira esse trem daí, me livra desse trem. Deus disse: não vou tirar não, a minha graça te basta, vai viver com esse trem até o final. Muitas vezes nas nossas vidas tem um espinhozinho lá, que
muitas vezes é aquele espinhozinho que nos leva a buscar a Deus. E você está orando para tirar, e Deus está dizendo: se eu tirar, ele não busca; se eu tirar, ele não ora; se eu tirar, ele não invoca; se eu tirar, ele não vai. Então eu vou deixar que o espinho permaneça lá, mas eu vou protegê-lo. A minha graça vai suprir as necessidades dele, a minha graça vai encher ele vai suportar e vai vencer. Buscai ao Senhor e vivei, queridos. Sabe o tempo que muitas vezes nós perdemos correndo atrás do João, do Pedro, do Antônio, da Francisca, da Maria, da Antônia, para nos ajudar? Se a gente tivesse tirado esse tempo na presença de Deus, Deus já tinha enviado um exército de anjos para guerrear a nossa guerra. Mas muitas vezes nós perdemos tempo demais. Perdemos tempo. Nos nossos dias nós agimos assim, com uma fragilidade tão grande no mundo espiritual, que até os chamados tempos tirados para a oração, muitas vezes a gente gasta 50% ou mais conversando com os irmãos. Um conversa com o outro, conversa com o outro, um compartilha um problema e o outro é o outro, e um fala como é que está a situação do irmão, e vai, e quando vai para a oração, 5, 10 minutos. E às vezes nós chamamos isso de buscar a Deus. Nós precisamos entender que se quisermos realmente vivermos como igreja, nós precisamos buscar verdadeiramente ao Senhor. Precisamos tirar tempo para entrarmos em Deus e buscarmos dele revelação para as nossas vidas espirituais. Isso só acontecerá se nós pararmos de inverter o valor das coisas. Às vezes investimos mais nas coisas de querer trazer a presença de Deus. Quando isso acontece, infelizmente, nós estamos a um passo de perder as nossas batalhas espirituais, por falta de buscarmos a direção de Deus. Às vezes eu questiono dentro de mim mesmo, e eu pergunto: Deus, como que alguém dá conta de ficar sem congregar? Como que alguém dá conta de ficar sem receber a oração dos irmãos? Estar no meio da congregação orando, comungando, entendeu? Ali ministrando e sendo ministrado. Como isso pode acontecer? Gente, é tão gostoso quando você busca Deus com o irmão, que o irmão traz uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de revelação, de orientação para a sua vida. Nós estamos estudando na escola dominical há 3 semanas, e tem mais 2 ainda para a gente concluir, o Salmo 23. Tem mais 2 semanas para concluirmos o Salmo 23. E no Salmo 23, nós falamos sobre o cuidado pastoral, falamos sobre ovelhas, a condução da ovelha, o que a ovelha tem que fazer, o que ela tem que deixar de fazer, como ela tem que se portar para ser vitoriosa no rebanho. Tudo isso nós falamos. E uma das tendências da ovelha, que a gente aprendeu no Salmo 23, é que ela se desvia facilmente. Uma outra tendência da ovelha é que ela se isola. É por isso que a Bíblia fala do cajado do pastor. Quando ela vai saindo para se isolar, o pastor vai lá e pega ela com o cajado e conduz ela no rebanho de novo. Porque se ela ficar sozinha, ela é presa fácil. Nós estamos estudando tudo isso na escola bíblica dominical. E na realidade, queridos, é isso que acontece. Quando a pessoa ela se isola, diz: porque agora é eu e Deus, agora eu vou buscar Deus em casa. Se você sair em Itapuranga hoje, tem dezenas de pessoas que não estão congregando e dizem que estão fazendo campanhas na sua casa, campanha de oração, com a televisão ligada na hora da novela, vendo filmes e etc, e diz que está orando, diz que está buscando direção de Deus. Queridos, isso está errado. Está errado. Esse tempo atrás encontrei um grupo lá em Goiânia. Eu digo: irmão, vocês estão congregando? Não, já tem 2 anos que nós estamos orando em casa.
qual será o fim desse tipo de pessoas? Se nós não demos conta de viver em comunhão aqui, como é que vai ficar a questão do céu? A Bíblia manda a gente suportar as nossas indiferenças, suportar uns aos outros em Cristo Jesus. Se nós não der conta de suportar os irmãos aqui, como vai ser a nossa eternidade? Então são coisas que às vezes eu questiono, Deus, o porquê disto. E aí a gente vai descobrir, queridos, é porque na maioria das vezes a gente busca a Deus só de forma artificial. Eu busco a Deus só no domingo à noite, quando eu vou no domingo à noite. Porque hoje já se costuma, tem pessoas que vai de 15 em 15, de 3 em 3 semanas, de mês em mês na igreja. Quando está trabalhando, amém, glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso. O irmão não veio porque está trabalhando. Mas às vezes, as pessoas não canalizam o seu tempo para tirar o tempo devido para buscar a Deus. Isso gera uma fragilidade espiritual muito grande na vida das pessoas, certo? Porque aí ele começa a não aceitar mais a palavra, infelizmente. Ele começa a não aceitar tudo que é ministrado. Ele pega a pai, isso é para o João, isso é para o Antônio, isso é para o Francisco lá, ó. Vai, isso aí vai. Ele não ingere mais a palavra, cria uma resistência. Por quê? Falta de buscar a Deus. Porque quando eu busco a Deus, a palavra de Deus vem e ela encontra morada, ela encontra guarida no meu coração. Talvez ela nem me ajuda tanto neste momento, mas ela vai me ajudar no futuro. Então tudo que Deus ministra, eu tenho que guardar. Por isso que Davi disse: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Esse negócio de ficar jogando a palavra para os outros, queridos, isso é um problema sério. Eu contei para os irmãos há pouco tempo atrás a respeito de um pastor moderno, e ele foi pregando alguns textos na Bíblia, e ele foi dizendo: ó, irmão, isso aqui venceu, não vale mais nada. E a mãe dele estava lá na igreja, ela pegava então e arrancava a página da Bíblia. Ah, que não vale mais nada, vou arrancar essa página aqui. Outro dia ele pregava: ó, irmão, isso aqui já foi. Ela, mais uma página. Aí quando foi um dia, a mãe dele adoeceu. E ele foi então na casa da mãe para ministrar na vida dela, para orar por ela. Aí quando ele chega lá, que pega a Bíblia da mãe, deixa eu ler um texto da Bíblia aqui para poder meditar na hora da oração, Vinde a mim todos que estão descansados. Vai, mãe, cadê Mateus 11, 28? Pá, meu filho, um dia você pregou, disse que não valia mais nada, eu ranquei. Mano, cadê Marcos capítulo 5, mano, fala aqui a respeito da cura da mulher do fluxo de sangue. Ah, meu filho, você falou que Jesus não curava mais, então se Jesus não cura mais, eu ranquei. Aí tudo que ele falava que não tinha mais valor, ela foi arrancando. E no momento em que ele procurou na Bíblia da sua mãe aqueles textos que firmavam a fé, ele não encontrou mais. E ele então prostrou diante de Deus ali e disse: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu estou perdido. Bíblia, palavra, é para guardarmos. Muitas vezes quando nós estamos bem, vamos guardar mais. Estamos ruim, vamos guardar tudo, porque em um determinado momento nós vamos precisar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus age nas nossas vidas através da palavra, que é a espada do Espírito, que Ele usa para confrontar a guerra espiritual quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas. Amados, como igreja, quando a situação é buscar a Deus, nós só vamos conseguir receber mais de Deus se nós tivermos revelação na palavra. O nível de profundidade que nós tivermos na palavra vai ser o nível que nós vamos ter com Deus. Agora, se eu não leio a Bíblia, se eu não medito na palavra, se eu não busco a revelação, eu vou ser sempre aquele crente, como dizia o meu pastor: Maria vai com as outras. Chega um e diz: não, porque isso aqui é assim. Será que é mesmo? Será que é isso? Aí chegou: não, fulano falou aí, não, mas o negócio é assim, assim, assim. Será que é outro? Dúvidas. Olha o que eu quero dizer para você agora. Nós vamos chegar a um tempo, vamos chegar a um período, do jeito que a coisa está andando, em que você vai ter que ter aqui, gravado,
na sua mente, no seu coração, a sua própria concepção, quem é Deus para a sua vida. Porque o que está se levantando aí de pessoas pregando um evangelho distorcido, irmãos, fora de sério. Tem um cara na televisão aí agora com umas 3, 4 horas diárias, que o cara está arrebentando a vida de muita gente com os seus ensinamentos, distorcendo a Bíblia toda. Não vou nem dar o nome de vocês, porque eu não sei se vocês têm estrutura. Não vou nem dar o nome do cara, porque eu não sei se vocês têm estrutura para ir ouvir. Não ouve não. Ouvir alguma coisa lá que não presta, joga no lixo. É isso que Paulo nos ensinou. Ele só não despreza, mas ouve e julga e retém o que é bom. Não prestou, joga para lá. Então, que vai surgir desses caras para trazer confusão. E aí que nós precisamos ficar atentos, porque o próprio Jesus disse que nos fins o diabo estaria lutando para confundir até mesmo os escolhidos, até mesmo os eleitos. Mas nós que somos eleitos do Senhor, vamos estar buscando a Deus. Deus vai trazer revelação na palavra, e nós vamos continuar firmes para a glória de Deus. Mas precisamos estar aqui. Irmãos, todo pregador, quando você vê ele que ele dá uma palavra boa, você pode saber que ele leu 10, 15 capítulos da Bíblia naquele dia. Às vezes não tem nada a ver com a palavra que ele está ministrando, tem nada a ver, mas é a palavra. E aí Deus começa a renovar a mente dele para buscar outras coisas lá atrás, que ele leu há 2, 3, 4 meses. Mas quando ele lê a palavra de Deus, não para alimentar os outros, mas para alimentar ele próprio. Porque a tendência hoje dos pregadores, queridos, vou ler a Bíblia porque eu tenho que pregar quarta-feira que vem. Aí vamos aqui, começar no Gênesis não achei nada, vamos para o Salmo, porque Salmo é muito bonito. Isaías, porque vou falar sobre profecia messiânica. Mateus aqui sobre cura. Marcos, falar sobre o avivamento da igreja no livro de Atos. E aí vai a Coríntios, vamos falar sobre os dons espirituais. Pedro, vamos falar sobre a edificação da igreja. Sabe de uma coisa? Os últimos dias, Apocalipse. Ele não acha nada. Porque ele está preocupado em edificar os outros e esqueceu de si mesmo. Se nós buscarmos a edificação de Deus para as nossas vidas, nós buscarmos a Deus, Deus vai trazer revelação. Aí onde entra a palavra do Senhor Jesus, que diz que quando nós tivermos a oportunidade, então Ele vai fazer com que a gente lembra daquilo que está escrito. Como que eu vou lembrar se eu não li? Como que eu vou lembrar se eu não estudei? A mesma coisa quando você vai fazer uma prova lá do Enem, do vestibular, e sei lá mais o que, né? Se você não leu, como você vai orar para lembrar? Você não estudou. A mesma coisa é Bíblia, a mesma coisa é buscar a Deus. Quando você busca o Senhor, lendo a palavra, orando a palavra, citando a palavra, firmando as promessas na palavra, irmão, não tem como dar errado, queridos. Não vai dar errado. Nós não temos conhecimento, a gente chega simplesmente diante de Deus: Senhor, me abençoa. Me abençoa, preciso ser abençoado, preciso ser conduzido, preciso ser dirigido. Abençoado em que área? Conduzido para onde? Para onde eu quero ir? Qual é o meu projeto de Deus firmado na palavra? E aí você vê muita gente pedindo, não obtendo resposta de oração. Aí entra o nosso amado Tiago, né? Pedi e não recebei, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos próprios interesses. Ora, e não vem. Por que não vem? Porque pediu mal. Agora, queridos, muitas vezes nós não buscamos a Deus, sabe por quê? Porque buscar a Deus é doído. Complicado buscar a Deus. Não é fácil buscar a Deus. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo, que nos oferece tantas coisas fáceis. Tantas coisas lindas, maravilhosas, e ter uma vida de retidão para trazer a presença de Deus, gente, não é fácil, é complicado, mas nós acreditamos
em uma vida só de vitória, né? Não é verdade? A igreja de hoje, só vitória. Aí quando vem as lutas, a gente acha que a gente já não está bem com Deus, a gente acha que a gente já pecou em algum lugar, e começa a haver problemas sérios. Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios 11, 24, deixa eu dar uma passadinha aqui para a gente encerrar. 2 Coríntios 11, 24. Esse é isso mesmo? Ah, tá. Ele fala a respeito da luta, das perseguições ministeriais. E ele então diz assim, ó, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos uma. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos uma. Quer dizer, 5 quarentenas, 5 vezes 4, 20, daria 200, menos uma, 199 chibatadas. Paulada. Aposto. Né? Esse eu recebi. Esse foi o meu pago, né? Os açoites. Mas muitas vezes nós não queremos ser açoitados por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Né? E quando vem uma lutinha, a gente desiste de continuar buscando a Deus. Ele continua dizendo, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Irmãos, eu acho que a igreja dos nossos dias, ela fugiu um pouco do parâmetro bíblico. Ela fugiu um pouco. A gente quer viver numa igreja que todo culto você chega, o irmão diz, irmão, estou aqui hoje testificando porque eu toquei de carro. Olha como Deus é bom. Estou aqui, irmão, porque eu construí minha casa nova. Aleluia! Aí você não vê nenhum irmãozinho levantar e só, irmão, eu passei por muita luta, fui perseguido, né? Sofri, passei momentos de escassez. Tem dia lá em casa que não tinha nem comer, nem o pão para colocar na mão dos meninos. Mas eu permaneci firme, eu não arretei da presença do Senhor, continuei buscando o Senhor. Você não vê esse tipo de testemunho mais. Aí você está dizendo, pastor do céu, mas é difícil demais servir a Deus se a coisa tiver que ser desse jeito. Irmãos, para servir a Deus, nós temos que ter fé. Para continuar buscando, para continuar vivendo diante de Deus como igreja, como o Israel escolhido de Deus, nós precisamos ter fé para suportar os momentos de luta. Nos nossos dias, quantos filhos de Deus que tem sido sucumbido nos momentos da luta porque acha que isso não é vida cristã, acha que Deus tem que vir balançar a situação e resolver todos os seus problemas. E aí ele pega os problemas, coloca em primeiro lugar e esquece de buscar a Deus. Só Deus resolve o meu problema. Deus, eu não aguento mais. Deus, não, traz a presença de Deus, traz a glória do Senhor. Se a glória de Deus estiver sobre as nossas vidas, nós vamos suportar os perigos, vamos suportar naufrágio, vamos suportar a nudez, vamos suportar a perseguição, vamos suportar apanhar. Eu não sou tão velho, tem 40 anos que eu aceitei Jesus, já tenho 30 e poucos anos pregando. E eu ainda sou da época ainda que você ia pregar e o povo jogava ovo choco no você, jogava tomate podre na feira. Passei por tudo isso ainda. E dava para analisar e disse, isso não é isso que eu quero para a minha vida. Mas no entanto, um dia eu decidi, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero. Preguei 15 anos para uma missão, durante 15 anos, para mim mesmo, eles não me deram um centavo.
No entanto, isso não me desmotivou a continuar pregando, queridos. Isso não acabou com a minha fé. Deixei lá 9 igrejas edificadas para a glória de Deus, e hoje igrejas grandes, igrejas que têm produzido fruto, têm formado obreiros, porque eu entendi isso desde cedo, que pregar o Evangelho, que servir a Deus, continuar buscando a Deus, a gente vai ser reprovado exatamente diante das provas, diante das lutas, diante das perseguições. Vamos agora para 2 Coríntios 4, 7. Aí é só você voltar as páginas da sua Bíblia, glória a Deus, onde Paulo, ele fala coisas importantes para as nossas vidas. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, e não a nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Isso é vida cristã, queridos, biblicamente falando. Hoje eu estou passando por luta, hoje eu estou passando por problema, mas eu tenho que permanecer. A Bíblia está dizendo aqui, que em tudo nós somos atribulados. As tribulações vêm sobre as nossas vidas, não é só dias de paz, só dias de alegria, não. Somos angustiados, perplexos, mas nunca desanimados, porque a nossa pátria está no céu. É para lá que nós vamos, o nosso futuro é o céu. Agora, muitas vezes a gente quer que as coisas estejam acontecendo tudo a mil maravilha, e quando vem a tribulação, não, Deus me deixou, hoje eu estou angustiado, hoje eu estou meio indeciso, né? Flexibilidade, fala dessa flexibilidade, né? Que tem hora que eu estou firme, outra hora eu estou meio vacilante, mas não desanimados. Estou passando por luta, passando por problema, mas eu vou continuar focado no alvo. Não vou desistir, eu vou prosseguir e vou ser vencedor em o nome do Senhor Jesus. Versículo 9 fala, né? Perseguidos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos. Aleluias. Não destruídos. Queridos, quando a gente encontra verdadeiramente com o Senhor, ninguém poderá nos abater, ninguém poderá nos destruir em o nome do Senhor Jesus. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal. Ei, glória a Deus. Somos entregues à morte o dia todo, queridos. E a gente espera só vitória, só vitória, só vitória. As vitórias virão se permanecermos firmes no propósito. Mas as lutas também elas virão. E aí onde a gente precisa permanecer animosos, servindo a Deus, né? Porque a Bíblia diz que é com dificuldade que o justo vai ser salvo. Entendeu? É com dificuldade que nós vamos chegar lá. É com dificuldade que nós vamos ver literalmente a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. E para encerrar e nós orarmos nesta noite, aí ainda 4:16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, sofra, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Você entende isso, meu irmão? O nosso homem interior, o homem espiritual, ele precisa ter essa visão de renovação dia após dia. Porque as lutas, elas vêm, você querendo ou não. Tem época que você vai estar bem, o seu casamento vai estar a 1000 por hora, e de repente vai entrar desavença, e você tem que administrar isso, tem que continuar animoso, tem que continuar fervoroso, tem que continuar buscando a Deus.
falei hoje sobre o vale da sombra da morte do Salmo 23, e às vezes ele vem, o vale da sombra da morte às vezes vem com enfermidade, às vezes ele vem com escassez financeira, às vezes ele vem com doenças misteriosas que você vai viver a vida inteira e nunca vai ser curado. Porém a Bíblia diz que é sombra da morte, é o vale da sombra da morte, e você vai ter que continuar buscando a Deus. Por quê? Porque o salmista ele diz: porém o Senhor está comigo. A gente passa por tudo isso na vida cristã, a gente continua buscando a Deus, continua sendo perseverante, como disse o profeta aqui: buscai ao Senhor e vivei. Ai de mim, ai de você, meu irmão, se você parar de orar, se você parar de ler a Bíblia, se você parar de jejuar, se você parar de buscar a Deus, você vai morrer espiritualmente. E nós não podemos morrer, porque Deus está à procura de homens e mulheres vivos, cheios do Espírito Santo, para continuar a sua obra. Você acha que o diabo quer que você ore? O diabo quer que você lê a Bíblia, buscar conhecimento para santificar, purificar a sua vida, para aproximar mais de Deus? Não quer isso não, meu irmão. É luta mesmo. Se eu fizer a pergunta aqui, quantos aqui que a vida está tudo bem, tá, de repente você pega a Bíblia para ler, quando você vai ler a Bíblia, começa a abrir a boca, muitos de vocês vão abrir, ou vão levantar a mão. Eu não tenho esse problema. Por que eu não tenho? Nada me faz dar sono quando eu não tenho sono. A televisão não faz dormir. Se eu for ler, às vezes até eu evito de ler, porque se eu for ler, eu leio a noite inteira. E faz quanto mais eu leio, mais o sono vai embora. Tem gente que quando pega um livro para ler, dorme no sofá. Deita no sofá para assistir televisão, só desliga a televisão no outro dia. Eu não tenho esse problema. Mas tem gente que quando ele pega a Bíblia, aí o bicho diz: rapaz, larga isso aí, você está com sono, você não está vendo que você está abrindo a boca? Ó a canseira que você está, rapaz, lê a Bíblia para quê? Vai descansar. Aí tem uns irmãozinhos que é obediente, né? Só faz assim com a Bíblia. Sabe o que é mesmo? Outra hora eu leio. A outra hora ele pega, ele diz que ele lê, ele tenta mesmo. Ele pega a Bíblia para ler, mas quando ele pega a Bíblia para ler, que ele leu a primeira vez. Ah, Deus, estou tão cansado, estou até com sono. Ou dormir, depois eu leio. E ele vai adiando, adiando, adiando. E o inimigo vai fortalecendo, vai criando, vai tomando espaço nessa área da vida dele. E ele vai ficando um crente sem conhecimento, sem saber qual é os seus direitos espirituais, queridos. E aí o bicho pega, desculpa a expressão, mas é essa mesmo, isso mesmo que acontece. Agora, olha o tanto que é bom suportar todas essas lutas, todas essas dificuldades. Versículo 17 diz assim: porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nos, entanto, peso de glória acima de toda comparação. Não entanto, nós nas coisas que se veem, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, diga: irmão. Não, fala para ele, diga: irmão, nós precisamos viver por fé. Nós não estamos vendo, mas as coisas que nós não vemos são eternas. E é para lá que nós estamos caminhando, queridos. Muitas vezes a gente ora e a gente quer sentir arrepio, né? Aleluia! Um dia você não sente nada, você acha que... Quem diz para você que na Bíblia está escrito que você tem que sentir arrepio para dizer que Deus está presente? Você tem simplesmente que orar. Tem simplesmente que buscar e acreditar. Você não está vendo Deus agir, mas Deus está agindo, querido. Rapaz, se você for esperar se arrepiar toda vez que você ora, está enrolado. Não pode. A gente tem que orar e acreditar que Deus está no controle. Eu falei a semana atrasada, que a semana todinha ministrando nas reuniões de orações de dia, falando sobre ansiedade. E lá em Filipenses 4, 6 ou 8, agora falhou aqui. Filipenses 4, eu estou com um versículo na cabeça, mas a referência
8. Pode ser mesmo. Aleluia. É o 6 mesmo. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisas alguma. Irmãos, quantas vezes, queridos, acontece um probleminha desse tamanho nas nossas vidas? Sabe o que, é que a gente faz? Aí diz, não, isso aí é coisa à toa. Como diz o nordestino, essa merrequinha, não vou nem tirar tempo de oração para isso. Aí a gente deixa aquela coisinha à toa. Só que aquela coisinha que a gente pensou que era à toa, ela não foi embora, ela ficou lá. Em um determinado momento aquilo brota na sua mente e começa a causar uma ansiedade dentro de você. E mesmo assim, naquele momento, daquela pequena ansiedade, você não desperta para fazer o que o versículo manda fazer, que é colocar tudo diante de Deus, levar essa situação diante de Deus. Aí você não faz isso. Aí de repente surge outra merrequinha lá, um outro probleminha. Aí mais um já 2 problemas, você deixou de apresentar diante dele. Você deixou de buscar ele naquela situação. Buscai o Senhor e vivei. Veio o problema, você não buscou. Vem o outro, você não busca. Vem o outro, você não busca. De repente é tanto probleminha na sua vida que você tem vontade de buscar a Deus, mas você não sabe mais por onde começar. Você não sabe mais. Você não sabe se você agora tem que fazer campanha de oração, você não sabe se tem que ler a Bíblia, você não sabe se tem que jejuar, se tem que fazer campanha no monte, se tem que fazer vigília, você não sabe se a sua situação tem que ir lá para Tiago, capítulo 4, 3, sei lá, hoje eu estou bom de cabeça, que chama o presbítero da igreja, olha, você não sabe se a sua situação tem que chamar o pastor para orar, ou se você diante de Deus vai resolver sozinho, querido. Não sabe mais. Vira uma confusão. Por quê? Porque faltou buscar a Deus no primeiro instante, onde começou a surgir aquela primeira ansiedade. É o que acontece na vida de muitas pessoas. Ele só quer despertar quando os problemas dele já estão parecendo que são maiores do que Deus. Sendo que a Bíblia diz, busca primeiro o rei, gasta tempo diante de Deus, invoca o Senhor, envolve com Ele, deixa Ele agir, deixa Ele conduzir. Aí, queridos, quando eu coloco diante de Deus essas pequenas coisas, que no futuro pode se tornar grande, uma em cima da outra, vai embaralhando a minha vida, mas se eu colocar diante de Deus, quando ela brotar aqui, sabe o que acontece? Aí eu estou descansado em Deus. Por que eu estou descansado em Deus? Porque eu já apresentei para Ele. Eu já contei para Ele aquela pequena situação em que eu estava vivendo naquele momento. Ele disse, Deus, isso aqui é pequeno, Senhor, mas toma nas tuas mãos, resolve isso aqui para mim. E aí pronto, eu vou fazer o que? Descansar. Surge outra situação, eu tenho que apresentar diante dele, eu não posso levar isso para diante. Em tudo seja conhecido diante de Deus. Em tudo. Você, meu irmão, nessa noite, você que está aqui, você tem alguma situação te amarrando, começa a apresentar isso diante de Deus, começa a buscar a Deus sobre essa situação, chama a coisa pelo nome mesmo, diga, Senhor, a minha situação é essa, começou desse jeito, eu quero buscar, mas eu não tenho força, Deus, eu quero estar na presença do Senhor, mas isso aqui me impede, então eu coloco diante do Senhor, e o que é que a Bíblia diz lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. E aí vem o versículo 6, que diz, descansa no Senhor, aleluia. Vamos aprender a descansar em Deus, queridos. Agora, para termos esse descanso no Senhor, nós precisamos aprender a apresentar diante dele as nossas pequenas situações, as nossas pequenas causas.
A gente não pode fazer igual um irmãozinho que trabalhava na construção civil, né? Crente novo. Aí ele tinha um senhor lá que começou a pegar no pé dele. E eu ouvi um pastor contar esse trem, viu, irmão? O irmãozinho começou a pegar no pé dele. Ô, glória a Deus, ó, aleluia aí, irmão. E aquilo foi tazanando a mente dele, tá? E ele não aguentava mais. Aí um dia, que ele está subindo a escada lá, né, com um balde de concreto no ombro, e o irmãozinho lá, e aí, aleluia, vai mais um balde aí. Aí ele disse que ele olhou para baixo assim: Senhor, o Senhor sabe que eu sou crente, sou fiel ao Senhor, posso fazer nada, mas mata esse homem para mim. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Mata ele para mim, eu não aguento mais. Irmão, não deixa o seu problema chegar nessa situação, não. Deixa não. Apresenta diante de Deus no início, né? Conta para Jesus onde é a sua dor, onde é o seu problema. Busca a face do Senhor sobre essa situação que você não sabe nem mais onde começou, mas chega diante de Deus, despeja tudo diante dele. E aí você vai ver Deus agir em nome do Senhor Jesus. Está difícil, tem luta, tem problema, tem perseguição, tem levanto, tem contenda, tem, mas Deus é maior. Aleluia. E nada vai fazer você perder o foco, queridos. Quando se entender, diga amém. Eu quero orar em favor da igreja agora. Quero buscar a Deus. Mas para que você saia daqui nessa noite, meu irmão, firme, alegre em Deus, contente, feliz, vibrando na presença de Deus por tudo que Ele é e tudo que Ele quer fazer na sua vida, você não pode ser fraco. A palavra de Deus diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Sede firme, abundante na obra do Senhor. Esse negócio de estar hoje vai, amanhã não vai, hoje quer, amanhã não quer, isso não é vida de cristão. O crente tem que estar firme, tem que saber o que ele quer, tem que saber que ele tem que matar o leão, tem que matar o urso, tem que enfrentar o gigante, tem que cortar a cabeça dele e ainda levantar para cima, dizer: o meu Deus é vivo, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é tremendo e Ele tem me abençoado. Nós não podemos recuar simplesmente porque o leão está rugindo. Tem um leão ali, você não viu aí? Que é complicado, é. Esse ano, por exemplo, nós estávamos pescando, né, Diani? Aí veio o Diani, o André e o Adra Luiz lá na beira do Rio Vermelho. Rapaz, de noite, quase que a mulher faz eu pegar o trem, tudo, colocar na canoa e vir embora. A onça apareceu lá perto e a bicha ficou marcheando lá para tudo quanto é lado. Ia e vinha e voltava. E ela, bem, o que é isso? Não é um bichinho passando aí. É só um bichinho, não esquenta não. E aí eu saí para fora da barraca, rapaz, e o trem ficou feio. E ela pertinho da barraca. E eu digo: agora tem que ser homem. Tem que resolver o problema agora. Agora o trem ficou sério. Aí de repente eu tinha sido no fogo lá e eu automaticamente fiz esse fogo levantar uma labareda grande, passei a mão num facão e comecei a gritar. Irmão, a gente não pode simplesmente recuar sem saber o que está acontecendo. Tem muita gente que só porque ouviu um grito, não, você ouviu simplesmente o grito, mas talvez o grito ainda dá para você andar alguns metros ainda, alguns passos, alguns quilômetros, vai andando. De repente até você ter essa coragem de andar mais uns passos, de repente aquele inimigo vai sair, vai afugentar, vai sair do seu caminho. Então nós precisamos ser firmes, inabaláveis na obra do Senhor. Hoje eu quero, irmão, não, irmão, faça isso não. Queira, coloca-se diante de Deus, ó, eu vou. Aleluia. E acredita no que Jesus disse.
eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Eu estou convosco. Oh, queridos, quantas vezes eu fiz campanha de soltar 3, 4, 5 mil panfletos numa cidade, colocar carro de som, e dizer assim, opa, hoje é 400, 500 pessoas. Sei lá, tinha 2, 3. Fazia reunião do mesmo jeito. Por quê? Faz parte. 30 dias depois você estava com o salão abarrotado. Então nós temos que ser firmes. Não é porque eu deu 2, deu 3, que a gente vai desistir. Não, vamos continuar em nome de Jesus. Ponha-se de pé nesta hora, meu amado. Aleluias. Glória a Deus. Buscar a face do Senhor e andar com Ele tem que vir em primeiro lugar. Aí as demais coisas virão em nome de Jesus. Eu quero orar agora para Deus abrir a nossa visão, nos dar entendimento, para continuarmos gastando tempo buscando a Deus. E que o Senhor possa nos conduzir, nos levantar com firmeza, com determinação, com ousadia, para entrar no mundo espiritual e destronar toda a força das trevas em o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Busque a Deus nesta hora. Aleluia, seu Pai. Oh, aleluia, Senhor. Te louvamos, meu Deus, nesta noite. Meu Pai, te engrandecemos, porque o Senhor é bom. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, meu Deus. Por isso, Senhor, nós te louvamos nesta noite e pedimos ao Senhor, meu Deus, dirige as nossas vidas em passos firmes. Meu Deus, não permita que venhamos a vacilar, que venhamos recuar, mas que possamos, meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, avançar na nossa caminhada espiritual, avançarmos na nossa jornada. Meu Deus, que as portas se abrem diante de nós, que o Senhor vai, meu Deus, em nome de Jesus, nos capacitando, para que possamos, Deus, em nome de Jesus, avançarmos em passos firmes, glorificando ao Senhor. Meu Deus, levanta cada irmão, Deus, para que tenha uma busca incessante, Deus, para que busque o Senhor em primeiro lugar, para que invoque o nome do Senhor, para que traga, meu Deus, a presença do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, tira todo impedimento do nosso caminho, Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes se levanta para impedirmos ter a visão da manifestação da glória de Deus nas nossas vidas, caia por terra, em o nome do Senhor Jesus. Deus tremendo, Deus soberano, Deus misericordioso, Senhor, sopra, meu Deus, sobre as nossas vidas, sopra, meu Deus, aleluia, com o vento do Teu Espírito Santo, e que o fogo celestial venha sobre nós. Agora, Deus, em o nome de Jesus, toca, Espírito Santo, toca, meu Pai. Queremos, Deus, aleluia, contemplar a Sua presença, Deus, mesmo diante das lutas, diante das dificuldades, nos momentos de escassez. Meu Deus, a Tua palavra diz que Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Por isso, meu Deus, nós clamamos, nós invocamos o Senhor. Deus, em o nome de Jesus, vem, Espírito Santo, aleluia, nos ensina a ser abundante, nos ensina, meu Deus, aleluia, Pai, nos desperta, Espírito do Deus vivo, no nome de Jesus. Deus, nós não queremos ficar no meio do caminho, Deus, no meio da estrada, mas queremos permanecer inabaláveis, meu Deus, até o final desta jornada, em nome do Senhor Jesus.